Fala galera, para quem não me conhece, eu sou o professor Luiz de Filosofia. Estamos aqui iniciando a terceira aula de Filosofia para o segundo ano do ensino médio com o tema Introdução à Ética. Quando a gente fala de ética, é importante a gente abordar a ideia de que a ética sempre perpassa pela problemática da vida prática. Essa problemática da vida prática sempre está associada à ideia do saber fazer. Como devo agir, como será a ação humana referente às relações entre si e entre os outros. A partir disso, dessa geração de constâncias da problemática da vida prática, a gente sempre levanta a seguinte questão: o que fazer em relação as coisas cotidianas da praxis aí, e se o que fazemos está correto. Isso pode gerar alguma dúvida, pode gerar determinadas angústias, e justamente o que fazer ou se o que fazemos está correto é justamente o que se refere à ética, ou o que nós chamamos de filosofia da moral. Moral, só para a gente já lembrar vem do latim moralis e significa costumes. Ou ele é também conhecido como objeto da ética, a conduta, a norma. E temos a ética, que vem do grego ethos e significa aí a ciência da conduta. Essa ciência da conduta, ela é sempre considerada no seu fim último ou na sua teleologia a melhor maneira do ser humano agir. A pergunta que se faz é que fim último é esse e quais são os meios para se alcançar justamente essa conduta que seria considerada correta, né? Para responder isso, eu trago a referência do Gilberto Cotrim, que ele escreve que a ética, na verdade, ela orienta-se pelo desejo de unir o saber ao fazer. Essa união desses dois conceitos, do saber ao fazer, ele é aplicado diretamente ao conhecimento sobre o ser e ao mesmo tempo sobre o dever ser. Então, é muito importante para a gente entender como que é esse saber e fazer. É importante que a gente compreenda o ser e automaticamente o que é dever ser. A referência de Sócrates mostra para a gente que esse dever ser está associado à prática constante do bem, que ele vai chamar de virtude, ou para nós areté, né? A areté, que é essa virtude, nada mais é do que uma prática constante do bem. Então, o dever ser do ser humano é sempre estar em constante ação em busca desse bem. E isso vai contrapor aos vícios. Quais são os vícios, né? É tudo aquilo que é prática que me distancia do bem, né? Então, o Sócrates aponta que o vício, por exemplo, ele é uma atitude excessiva que vai, de certa forma, desequilibrar o meu eu, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que bebe demais se torna um vicioso, e aí a gente chama de alcoólatra, né? Então, a justa medida para saber agir com conhecimento é o que vai me garantir uma constante ação do bem. A Hannah Arendt, ela vai apontar um pouco de como que é esse ser do ser humano, e ela traz o viés político, que ela chama de politicon. Esse viés político, ele está associado à ideia de que o ser humano, ele só vive em sociedade e ele atua sempre no campo das suas decisões práticas quando está vivendo em sociedade. Então, quando eu estou numa comunidade, essa comunidade pode ser minha família, pode ser meu grupo de amigos, pode ser a polis, a cidade, né? O país, eu sempre estou agindo e a minha conduta sempre está direcionada a certas decisões que eu tenho que fazer relacionadas a esse coletivo. Então, olha que interessante. Eu sou um sujeito político e esse sujeito político sempre tem que estar em constância
numa prática em busca do bem. Agora, interessante é o seguinte, qual que é a finalidade do bem? O que é esse bem, né? Aí, eu vou trazer a referência do Aristóteles. O Aristóteles, ele fala que a melhor definição por excelência da virtude humana é a polis. A polis, na obra Ética Nicômaco, é a representação de como o ser humano se constrói como ser virtuoso que vive como animal político. Então, ao observar a polis, eu consigo entender como o ser humano se apresenta na sua natureza mais profunda. E essa ação na polis, segundo Aristóteles, ela sempre está direcionada ao ser humano a alcançar o que ele chama de eudaimonia. Eudaimonia, para nós em português, é felicidade pura, felicidade plena. Então, olha que interessante. Quando Sócrates aponta que nós temos que estar em constância, numa prática para alcançar o bem, que é essa virtude, o Aristóteles vai falar que essa virtude se representa na polis, e a polis, e o homem que vive bem, a polis é o homem que busca a felicidade. Então, no fim último, o bem é a felicidade. E aí a gente consegue compreender a dimensão ética do sujeito. O que é um sujeito ético? É um sujeito que no campo das decisões cotidianas, que da vivência em grupo, praticamente sempre prioriza o bem. E esse bem, no fundo, em última análise, em última instância, na sua teleologia, ela vai direcionar uma felicidade mais pura, mais plena. Então, quando Aristóteles escreve a obra Ética Nicômaco, Nicômaco é seu filho, ele tenta escrever um tratado para o Nicômaco compreender como que é essa questão dessa vivência pública do homem político que vai desenvolver uma ética mais profunda. Então, olha que interessante, qual que é a contribuição da filosofia para nós? Quando eu desenvolvo meu raciocínio reflexivo sobre a vida prática, no fundo, eu estou tentando compreender que o saber fazer do ser humano, ou o que nós apontamos lá no começo, o ser ou dever ser do ser humano, nada mais é do que um ser político que vive no campo das decisões práticas da vida pública, na sua dimensão comunitária, e esse sujeito vai ter que ter uma prática constante em busca do bem. Para o Aristóteles, o bem nada mais é do que essas ações que eu tenho numa sociedade onde o ser humano se constrói como ser político, aonde vai direcionar o fim último à felicidade. Então, todas as ações e todas as decisões que eu tomar, se ela não, no fundo, não trazer felicidade para mim e ao mesmo tempo para os meus semelhantes, ela não é uma ação ética. Então, a ação ética, ela sempre tem que estar direcionada nesse sentido, seja no trabalho, na vida amorosa, nas atribuições aí das amizades. Eu sempre tenho que prezar por uma prática do bem, tanto para mim quanto coletivo. Então, é importante. Então, o ser do ser humano nada mais é do que um ser que deve viver em grupo, que ele se constitui como ser que tem as suas decisões no campo da política. Ao mesmo tempo, esse ser deve sempre buscar o bem, a virtude, a areté, e essa virtude última é a felicidade e a eudaimonia, certo? Espero que vocês estejam curtindo essa aula, vejo vocês no futuro. É nóis! Se você curtiu, dá um joinha, toca o sininho aí para você receber as próximas aulas e se inscreve no canal. Até mais!